Vitória e domínio. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou. Então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contentas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu.
Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. No versículo 1, quando Davi expressou seu amor pelo Senhor, ele usou uma palavra especial que significa amar profundamente, ter compaixão. Ela está relacionada com a palavra hebraica usada para ventre e descreve o tipo de amor que uma mãe tem por seu bebê, um pai por seus filhos e o Senhor por Israel, seu povo escolhido. É um amor profundo e fervoroso, o tipo de amor que todos deveríamos ter pelo Senhor. As 7 metáforas que Davi usou no versículo 2 certamente refletem a vida de uma pessoa que passa grande parte do tempo ao ar livre e é também um soldado. Nosso relacionamento com Deus deveria ser expresso em imagens vívidas que descrevem claramente quem somos, porque o Senhor nos conhece como somos. Depois de expressar sua devoção, Davi descreveu sua angústia e se imaginou como um homem cercado por todos os lados, pego em uma armadilha, amarrado com cordas e jogado na água para se afogar. Nos versos 7 a 19, quando Davi clamou, Deus começou a agir em seu favor. O grande livramento é retratado como uma tempestade. O Senhor havia sido longânimo com o rei Saul, mas agora sua ira se levantou e começou a agitar as coisas como um terremoto e um vulcão em erupção. Deus desceu de uma tempestade como um guerreiro em um carro puxado velozmente por um querubim. Na hora certa, Deus estendeu a mão e livrou Davi. Como Moisés, ele foi tirado da água. O inimigo caiu na derrota, mas Davi permaneceu firme, sustentado pelo Senhor. Ele agora era o rei de Israel. Os 10 anos de exílio chegaram ao fim. Sua vida foi poupada e seu ministério estava à sua frente. Deus se agradava de Davi do modo como os pais se agradam quando seus filhos amadurecem em um termo de caráter, obediência e serviço. Davi foi fiel ao Senhor e por isso o Senhor fielmente cuidou dele. Davi conhecia a lei de Deus e obedecia a ela apesar das difíceis circunstâncias de seu exílio. E o que Deus esteve fazendo durante aqueles anos difíceis do reinado de Saul? Primeiro, ele estava disciplinando seu povo por passar à sua frente e fazer de Saul rei. Em sua longanimidade, ele também estava dando a Saul oportunidades para se arrepender. Ao mesmo tempo, o Senhor preparava Davi para os seus anos de serviço. Uma vez que Davi confiava em Deus, Deus lhe permitiu correr, saltar, lutar e derrotar o inimigo. Ele podia examinar uma tropa, escalar um muro ou saltar como um servo pelas montanhas. Embora fosse um homem de guerra, Davi reconheceu ter sido o poder de Deus quem o transformou no que ele era. A palavra significa condescendência. Deus dignou-se de olhar para baixo e chamar Davi. O Altíssimo abriu os céus e desceu para estender a mão e salvar Davi. E em seguida ele o fez ascender ao trono. Isso nos faz lembrar de Jesus, que abriu mão de seus privilégios divinos para vir à terra como servo e morrer por nossos pecados. Depois de olhar para o ministério bondoso de Deus para com ele, o que mais Davi poderia fazer senão louvá-lo? É necessário que ele cresça e que eu diminua, como diz em João capítulo 3, versículo 30. Davi não tomou as coisas nas próprias mãos, mas permitiu que o Senhor o justificasse quando fosse o momento certo. Amém?